Muito bem, então, nós iniciaremos hoje a trabalhar com mais uma parte das matrizes que se chama estudo dos determinantes, certo? O que é o determinante? Determinante é um número real que nós utilizamos para associar ele a uma matriz quadrada qualquer, de ordem qualquer, seja ela de ordem 1, 2, 3, 4, ou seja, uma ordem n, né? E esse número vai estar sempre representando a matriz em alguns cálculos que vão vir posteriormente. Por exemplo, quando nós determinarmos a área de um triângulo no plano cartesiano, eu vou precisar do determinante da matriz formada pelas coordenadas dos vértices desse triângulo, né? Em algumas das suas aplicações. Então, nós vamos estudar aqui como calcular o determinante de algumas matrizes, utilizando um método chamado de método de regra de Sarri, ou regra de Sarros, certo? Para isso, nós temos então que entender o seguinte. Primeiro, determinante de uma matriz de ordem 1. Como a matriz tem apenas um elemento, o determinante dela vai ser o próprio elemento. Digamos que eu tenho aqui uma matriz A, que o elemento dessa matriz A seja o número 6, certo? E eu quero calcular o determinante dessa matriz. Então, eu vou simplesmente dizer, como ela tem uma ordem 1 por 1, que o determinante da matriz A, certo? É igual ao próprio elemento. Então, é igual a 6. Então, toda vez que a matriz tiver uma linha e uma coluna, o determinante dessa matriz é igual ao próprio elemento. Quando nós temos uma matriz quadrada de ordem 2, nós já começamos a aplicação da regra de Sarri, certo? Que é a operação entre todos os elementos que compõem essa matriz. Então, eu vou pegar a diagonal principal, vou multiplicar ela e vou diminuir ela da diagonal secundária. Então, digamos assim, que o produto da diagonal secundária menos da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária é igual ao determinante dessa matriz. Vou colocar aqui um exemplo. Digamos que nós temos a matriz A com os elementos 1, 2, 3 e 4. Para calcular o determinante dela, eu vou multiplicar a diagonal principal. 1 vezes 4, 4. Vou diminuir a diagonal secundária. 2 vezes 3, 6. Diminuindo 4 por 6, nós vamos ter, então, menos 2. Então, de modo geral, nós podemos dizer que o determinante dessa matriz A aqui é o número 2 negativo. Então, isso seria a aplicação da regra de Sarri, beleza? Para a gente entender um pouco melhor a questão ali da aplicação e do cálculo do determinante de uma matriz de ordem 2, eu separei aqui dois exemplos. O primeiro, calcular o valor dos determinantes. Então, nós já sabemos que para calcular o valor do determinante dessa matriz, eu vou multiplicar a diagonal principal e diminuir esse resultado da multiplicação da diagonal secundária. Então, observa, diagonal principal aqui, 4 vezes menos 1, menos 4. Diagonal secundária, vou botar o sinal de menos aqui, porque a gente sempre diminui, 6 vezes menos 3, então, menos 18, certo? Pela regrinha do sinal, porque a operação aqui no meio é menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ter menos 4 mais 18. Quanto que é menos 4 mais 18? É igual a 14. Se eu chamar essa matriz ali de matriz A, então eu vou ter que o determinante dessa matriz A é igual a 14. No exemplo B, vou repetir o mesmo procedimento. Diagonal principal, 6 vezes 3 vai dar 18, menos a diagonal secundária, 2 vezes menos 4, menos 8. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque esse menos aqui é da regrinha de Sarri, e esse menos é o sinal do resultado da multiplicação. Aqui daí eu vou precisar aplicar a regra de sinais agora. Menos com menos, mais. Então, eu vou ter 18 mais 8. 18 mais 8 é igual a 26. Então, se eu chamar essa matriz de B, porque a letra ali da alternativa é B, nós podemos dizer que o determinante da matriz B
é igual a 26. Aqui na letra C, então, diagonal principal, menos 5 vezes menos 1, 5, positivo. Menos, diagonal secundária, 3 vezes menos 2, menos 6. Tá? Regrinha de sinal, menos com menos, mais. Então, nós teríamos 5 mais o 6, que é igual a 11. Determinante dessa matriz C é igual a 11 positivo. E quando envolve radicais ou alguma coisa nesse sentido aqui, ó, multiplicamos também. Raiz de 2 vezes menos a raiz de 2 dá menos a raiz quadrada do 4. O sinal fica lá fora, certo? Menos, vamos botar aqui, 3 negativo vezes 4, menos 12. Como eu tenho uma operação da raiz para calcular aqui, eu vou baixar esse sinal e vou calcular a raiz quadrada do 4, que é 2. Vou aplicar a regrinha de sinal aqui, menos com menos, mais. Então, eu tenho menos 2 mais o 12, que resulta para mim em 10. Se eu chamar essa matriz de D, o determinante da matriz D é igual a 10. Nesse segundo exemplo, tá, nós vamos formar equações matriciais a partir do cálculo determinante. Então, eu tenho x e 5 na primeira coluna, x mais 2 e 7 na segunda coluna. E eu sei que o determinante dessa matriz é 0. Então, aplicando a regra, x vezes 7, 7, x. X 5 vezes, então vou botar aqui menos 5, que multiplica quem? X mais 2. Tudo isso vai ser igual a 0, ok? Aplicando aqui a propriedade distributiva, esse menos 5 vai multiplicar o x, e esse menos 5 também vai multiplicar o 2, que está ali. Então, eu vou baixar o 7x e vou fazer a multiplicação pela propriedade distributiva. Menos 5 vezes x, menos 5x. Menos 5 vezes 2 positivo, menos com mais, menos 10. Tudo isso igual a 0. Formei uma equaçãozinha do primeiro grau, bem simples. Vou reduzir os termos algébricos, então 7x menos 5x vai sobrar para mim 2x. O 10, que é negativo no primeiro lado, ele passa para o segundo lado, positivo. Para isolar o x, a variável, né? O 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, nós temos x igual a 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, nós temos então um x que é igual a 5. Então, essa seria uma equação matricial utilizando o determinante de uma matriz de ordem 2. Na letra B, na primeira coluna nós temos x e 5, na segunda coluna nós temos x e x, e o determinante da matriz é 0. Então, aplicando a regra de Sarri, diagonal principal, né? X vezes x vai dar x ao quadrado. Menos, diagonal secundária, 5 vezes x, 5x, que é igual a 0. Formou uma equação de segundo grau, porém, não uma equação completa, certo? Uma equação do tipo ax² mais bx igual a 0, que eu posso resolver fazendo a fatoração, colocando o fator comum em evidência, certo? Quem é o fator comum em x² e x e 5x? É o próprio x. Então, fazendo a fatoração, x² dividido por x vai dar x, menos 5x dividido por x vai dar menos 5, e isso tudo é igual a 0. Como nesse produto um dos valores já é igual a 0, então eu vou dizer que o x1, nessa equação aqui, é o próprio 0. Para determinar o x2, eu vou pegar o que ficou fatorado entre parênteses, que é o x menos o 5, e dizer que isso aqui também é igual a 0, porque esse produto aqui, ó, se eu estiver multiplicando x por x menos 5, vai dar 0. Então, eu posso dizer que os dois lados aqui, as duas partes são nulas. Por isso que eu posso estabelecer essa igualdade. Isolando esse x aqui, que vai ser, no caso, o meu x2, o 5 que é negativo passa para lá, positivo. Então, os resultados dessa equação são 0 e 5.
Dando continuidade, nós vamos trabalhar agora aplicando a regra de Sarri no cálculo determinante de uma matriz de ordem 3. Existem alguns procedimentos que nós precisamos repetir, porque lembrem que eu comentei lá no caso da matriz de ordem 2, que tem que utilizar operações entre todos os elementos que aparecem dentro da matriz. Então, na matriz de ordem 3, eu vou ter que primeiro repetir à direita da matriz as duas primeiras colunas, a primeira e a segunda coluna, para que eu possa multiplicar e resolver as operações entre todos os elementos. Depois, multiplicar os elementos da diagonal principal e das suas fileiras à direita, no caso, vão formar 3 diagonais principais. Multiplicar também os elementos das diagonais secundárias e as suas diagonais, paralelas à direita, então também vão ser 3 diagonais secundárias, e adicionar o resultado obtido das parcelas conforme esse modelo que nós temos aqui. Beleza? Então, para aplicar isso, nós vamos ver alguns exemplos agora adiante. Bom, aqui eu coloquei assim: usando a regra de Sarri, calcule o determinante das seguintes matrizes. Conforme as regrinhas que foram lá estabelecidas, diz que eu preciso escrever as duas primeiras colunas à direita da matriz. Então, eu vou colocar aqui 3 e 2, 4 e 1, 2 e 3, certo? E aí eu vou, depois disso, multiplicar as 3 diagonais principais. A primeira, 3 vezes 1 vezes 4, 12, mais 2 vezes 3 vezes 2, dá 12 também. E mais 5 vezes 4 vezes 3, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3 dá 60. E vou somar esse valor aqui. 12 mais 12, 24. 24 mais 60, 84. E esse é o resultado da soma dos produtos da diagonal principal. O mesmo eu vou repetir nas diagonais secundárias. Então, 2 vezes 1 vezes 5 dá 10. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 dá 27 positivo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. E aí eu vou somar aquele resultado lá. 10 mais 27 dá 37. 37 mais 32 vai ser igual, então, a 69. 69 é o resultado da soma dos produtos das diagonais principais, certo? Agora, como que eu vou calcular o determinante? Usando a regra de Sarri. Produto da diagonal principal, 84, menos o produto da diagonal secundária, 69. Vou diminuir os produtos, certo? Então, 84 menos o 69 é igual a 15. Então, nós podemos dizer que o determinante dessa matriz A aqui, ele é igual a 15. Certo? É só um pouquinho mais trabalhoso, porque a gente tem que repetir as colunas e calcular mais multiplicações. Porém, não é, assim, extremamente difícil. Nessa letra B aqui, eu já vou adiantar para vocês que quando uma matriz tiver uma coluna inteira nula ou uma coluna inteira ou uma linha inteira nula, o determinante dela vai ser 0. Isso é uma das propriedades que nós aplicamos ao cálculo dos determinantes, certo? Mas, para demonstrar para vocês por meio de cálculo, nós vamos resolver ela. Então, vou colocar aqui 0 e 5, escrevendo à direita da matriz, 0 e 4, e 0 e 1. Começo calculando as diagonais principais. 0 vezes 4 vezes 6, dá 0. 5 vezes menos 2 vezes 0, dá 0. 3 vezes 0 vezes 1, dá 0. Então, o produto da diagonal principal é 0. Diagonais secundárias, 0 vezes 4 vezes 3, dá 0. 1 vezes menos 2 vezes 0, dá 0. 6 vezes 0 vezes 5, dá 0. A soma dos produtos, 0. Então, nós podemos dizer que o determinante dessa matriz B aqui
é igual a 0, ok? Aqui na letra C, vou reescrever as duas primeiras colunas, né, a direita da matriz, então, 0 e 1, 2 e 1, e 3 e 0. Diagonal principal, 0 vezes 1 vezes 1, 0. 1 vezes 1 vezes 3, 3. 4 vezes 2 vezes 0, 0. Somando 0 mais 3 mais 0, o produto das diagonais principais é 3. Diagonais secundárias, 3 vezes 1 vezes 4, 12. 0 vezes 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2 vezes 1, 2. Que vai dar aqui, então, 14. Calculando o determinante, diagonal principal 3, menos diagonal secundária 14, 3 menos 14, o determinante dessa matriz, então, é igual a menos 11. Certo? No segundo exemplo aqui, eu também trouxe algumas equações matriciais de ordem 3 para a gente, certo? Que eu vou resolver para vocês a letra A. Primeiro, vou reescrever, no caso do lado da coluna, as duas primeiras colunas, certo? Então, vamos reescrever toda a matriz aqui para facilitar. Então, nós vamos ter x, 0, 1, x e 0. Já estou escrevendo as duas primeiras colunas. 1, x, 0, 1 e x. E a terceira linha, 0, 1, x, 0 e 1. O determinante dessa matriz, nós sabemos que ele é igual a 0, beleza? Diagonal principal. X vezes x vezes x, x ao cubo. 0 vezes 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Multiplicando aqui, 0 vezes x vezes 1, 0. 1 vezes 0 vezes x, 0. X vezes 1 vezes 0, 0. Certo? Então, a soma aqui é igual a 0. O que eu vou fazer? Diagonal principal, sobrou para mim x ao cubo mais 1. Menos a diagonal secundária, menos 0. Precisa eu colocar o 0 aqui? Não. Menos a diagonal secundária, então, é igual ao determinante da matriz, que vai ser 0. O 1 que aqui é positivo, vem para cá, negativo. Vai sobrar para mim, então, x ao cubo, que é igual a menos 1. O expoente 3 passa como operação inversa. Qual a operação inversa da potência expoente 3? A raiz cúbica. Então, x é igual a raiz cúbica de menos 1. Quanto é a raiz cúbica de menos 1? 1 negativo. Então, o valor de x nessa equação ali, para que o determinante seja igual a 0, precisa ser menos 1. Ok? Nessa segunda aqui, eu vou representar da mesma forma, né? Então, eu vou copiar as duas primeiras colunas do outro lado e eu tenho um determinante que vai ser igual a 15. Então, vamos montar aqui, né? 2, 3, 1, 2 e 3. X, 1, x, x e 1. E a terceira linha, 2, 0, 1, 2 e 0. Vamos lá. Diagonal principal. 2 vezes 1 vezes 1, 2. 3 vezes x vezes 2, 6x. 1 vezes x vezes 0, 0. Diagonal secundária. 2 vezes 1 vezes 1, 2. 0 vezes x vezes 2, 0. 1 vezes x vezes 3, mais 3x. Certo? O que sobrou da diagonal principal para mim?
sobrou 2 mais 6x. Menos a diagonal secundária. Ó, menos com mais, menos 2, certo? Menos com mais, menos 3x, que é igual ao determinante 15. O 2 positivo e o 2 negativo, automaticamente eles se cancelam, porque a soma de números opostos é nula. Então, sobrou para mim aqui 6x menos 3x, que é igual a 15, certo? Diminuindo os termos algébricos, 6x menos 3x, nós temos 3x. E esse 3x é igual a 15. Para isolar a variável x, o 3 que está multiplicando passa dividindo, e aí eu vou ter então x que é igual a 15 dividido por 3. Quanto é 15 dividido por 3? 5. Então, nessa segunda matriz aqui, o valor de x precisa ser 5 para que o determinante da matriz seja 15. Então, um pouquinho aqui da regra de Sarry para o cálculo do determinante das matrizes de ordem 1, 2 e 3. Ok?